Após a divulgação dos dados econômicos como mercado de trabalho e prévia da inflação, o dólar encerrou nesta sexta-feira a R$ 6,19. No penúltimo pregão do ano, a alta é de 0,26%. A moeda norte-americana atingiu R$ 6,22 na máxima do dia. É um cenário que parece que se agrava a cada pregão. Chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Moeda norte-americana em alta, encerrando a última semana do ano, cotada a R$ 6,19. Onde pararemos, hein, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite a nossa querida audiência nessa última sexta-feira aqui do ano. Olha aqui, Caniato, isso aqui, como nós sempre falamos aqui nos Pingos nos Is, reflete a falta de confiança dos agentes financeiros no Brasil. Esta falta de confiança... Dávila, eu vou pedir licença, porque eu acho que o seu áudio não está 100%, está um pouco desviado. A gente vai refazer a conexão com o Dávila. Daqui a pouco ele traz, então, as impressões e análises sobre essa cotação da moeda norte-americana. A cotação no dia de hoje, R$ 6,19. E, naturalmente, esse penúltimo pregão acaba sinalizando quais são as perspectivas também para a economia em 2025, especialmente nas primeiras semanas de janeiro. Já temos o Cristiano Beraldo? A produção está verificando se nós temos o Cristiano Beraldo preparado. Então você, Cristiano Beraldo, seja bem-vindo. Beraldo, ótima noite a você. Beraldo sempre atento aos indicadores econômicos. Essa última sexta-feira de 2024, sexta-feira de divulgação de vários índices econômicos e também essa cotação de R$ 6,19 para a moeda norte-americana. Perspectivas ruins, né, Beraldo? Caniato, eu acho que esse pessoal que compra dólar aí no desespero por essa cotação alta precisava acompanhar mais o Twitter do presidente da República e dos membros do governo, e aí sim encontrariam motivos para achar que o Brasil é o paraíso para o investidor. Boa noite a você, boa noite ao Dávila e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, nos acompanhou ao longo desse ano, onde a gente viu o Brasil confirmar simplesmente uma expectativa que lançamos aqui já há muito tempo nos Pingos nos Is, Caniato, que era justamente a dificuldade que enfrentaríamos em termos econômicos, tendo em vista o comportamento adotado pelo governo federal no que tange a condução da economia brasileira e do Estado brasileiro de uma forma geral. Se a gente olhar para frente, se nós tentarmos aqui identificar o que acontecerá no futuro, não só em 2025, mas também em 2026, Caniato, eu acho muito difícil que tenhamos algum motivo para acreditar numa mudança de rota. Me parece que essa condução irresponsável do ponto de vista fiscal, dos gastos públicos, dessa falta de cuidado com a eficiência do Estado brasileiro, não é algo por acaso, porque nós estamos diante de efeitos nefastos do ponto de vista da economia, mas parece haver um terraplanismo econômico por parte não só de muitos membros do governo, ou talvez de todos os membros do governo, mas também de jornalistas, de influenciadores, de pessoas que usam o seu espaço, o seu prestígio, a sua quantidade de seguidores para afirmar um Brasil que não existe. A economia, ela não produz o efeito imediato. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer e que se reflete nesse aumento imenso da cotação do dólar é como o mercado se comporta, antecipando os movimentos da vida real. Então, quando o mercado financeiro olha para o Brasil e olha para o futuro, vê que não tem motivos para ficar positivo, não tem motivos para acreditar que o Brasil vai se fortalecer e aí esse dinheiro vai embora. Mas esse dinheiro vai voltar, Caniato, ele vai voltar no ano que vem com o objetivo da especulação, então ele entra, vai se beneficiar aí desses 15% de taxa de juros para o qual nós estamos caminhando,
vai tentar especular em bolsa de valores e tal, mas ao menor sinal de perigo ele se manda, não é um investimento de longo prazo. E a reversão disso, Caniato, na minha opinião, virá à medida que nos aproximarmos das eleições de 2026 e que as pesquisas eleitorais passem a mostrar algum tipo de força de um candidato, possivelmente o candidato da direita, a lógica diria isso, que tenha um projeto para resolver esses problemas tão elementares do Brasil, não apenas na questão econômica, mas também na questão de segurança pública, de infraestrutura e tantas outras coisas que impactam o investimento. Então, infelizmente, eu não vejo que teremos um 2025 de boas notícias e também acho que passaremos boa parte de 2026 colhendo os frutos podres de uma condução econômica bastante imprudente e irresponsável. Essa é uma análise muito importante do Cristiano Beraldo, porque também está em linha com o que vários analistas indicam e também todo esse cenário econômico deve ditar certamente a campanha eleitoral para a presidência da República em 2026. Ou seja, esses desafios que não estão sendo superados pela atual administração certamente servirão de munição para os adversários do grupo que hoje está no poder. Posso chamar o Luiz Felipe Dávila? Ele já está ok? Deixa eu chamar. Tá bom. Então daqui a pouco a produção está tentando conectar mais uma vez o Luiz Felipe Dávila. A gente continua batendo bola aqui com o Cristiano Beraldo, porque também nesses muitos indicadores que foram divulgados nesta semana, hoje inflação, também dados sobre emprego, e aí teve um recorte quando a gente olha para a situação do trabalhador brasileiro. Alguns levantamentos, alguns recortes indicam que nunca o brasileiro pediu tanta demissão. Assim, muitos brasileiros estão optando em deixar de lado a CLT, aquilo que sempre foi defendido, uma grande bandeira da atual administração, como sendo algo que os brasileiros precisam brigar, conquistar, conseguir o emprego com carteira assinada. Parece que o trabalhador brasileiro enxerga isso com um certo ceticismo, né? Não sei se também em função das experiências da pandemia, em que muitos decidiram empreender por necessidade, abriram o MEI, mas a gente vê um comportamento diferente, né, Beraldo? O trabalhador brasileiro muitas vezes se arriscando, mesmo que seja para trabalhar de Uber ou abrir uma loja virtual na internet, não importa. Ele percebeu que quando ele arrisca, ele monta um pequeno negócio, ele pode ganhar até mais do que com carteira assinada em um escritório, em um comércio, no setor de serviço, alguma coisa assim. Só para você arrematar, depois eu passo para o Dávila. Não, pois é, Caniato, e a gente precisa fazer uma análise em cima do que é a massa de trabalhadores com carteira assinada no Brasil. O grande empregador do Brasil é justamente a micro e pequena empresa. É aquele casal ou aquele grupo de amigos que começam algum tipo de negócio, uma pequena lojinha, fazem dentro das suas próprias casas, e aí o trabalho vai aumentando. Em algum momento eles ficam numa dúvida cruel, que eu, conversando com tantas pessoas, percebo isso de forma tão evidente, que é: vou crescer o meu negócio e ter que contratar funcionários, ou é melhor eu manter o meu negócio no limite das minhas possibilidades e não ter esse custo da contratação? Porque não é só o custo do funcionário, é toda a incerteza que gera a partir de uma justiça trabalhista totalmente benevolente com o funcionário, que enxerga o empregador como um malvadão. E aí você tem essa dúvida cruel. Afinal de contas, conforme você tem uma ação trabalhista construída no sentido de dizer que o empregador era um senhor de engenho que mantinha o funcionário como um escravo, o entendimento pode ser que todo o lucro auferido naquela pequena operação comercial que o empreendedor monta ao longo de 1, 2 anos, tudo aquilo se perca em indenizações trabalhistas, o que não faz nenhum sentido. E aí eu queria lançar aqui uma pequena reflexão, Caniato, sobre o custo do emprego no Brasil. Porque quando a gente pega lá um trabalhador de R$3.000, ele custa para o empregador coisa de 5,5, e aí desses 3.000 o próprio empregado
tem os seus descontos, vai colocar no bolso ali coisa de, talvez, 2.500. Desses 2.500, ele vai consumir o básico no mercado, que compra produtos cheios de tributos, fora os impostos todos que ele paga, né, cotidianamente na sua vida. O que sobra para ele poupar, ou investir, ou comprar um imóvel, ter alguma progressão na vida, algum sinal concreto de prosperidade, é o mínimo. E aí ele se pergunta, vale a pena eu ficar nessa CLT, amarrado nessa CLT, tendo em vista que a grande realidade dos funcionários de CLT no Brasil não é a multinacional que tem um maravilhoso plano de saúde, seguro disso, seguro daquilo, e um ticket refeição de valor estratosférico. Não é, né? Em geral, esse trabalhador de carteira assinada, ele está ali ganhando o mínimo, com o mínimo dos seus direitos garantidos, porque é isso que o empreendedor consegue pagar. E aí ele faz a conta. Bom, se eu ficar desempregado, pedir um Bolsa Família e trabalhar de Uber, trabalhar de freelancer, trabalhar quando eu quiser, assistente de pedreiro, isso ou aquilo, talvez ele ganhe mais. E aí ele dá uma banana para a CLT, que é uma legislação completamente ultrapassada, feita para um Brasil que não existe mais, onde existia uma maioria de analfabetos, coisa que já não temos mais, e se temos analfabetos funcionais é por incompetência e irresponsabilidade do poder público, mas o Brasil mudou, o Brasil está diferente. Mas há uma resistência brutal, sobretudo de políticos da esquerda, em modernizar a legislação trabalhista. Isso precisa vir para a mesa, precisa ser discutido de forma muito profunda, Canhato. Sem dúvida, e é só a gente perguntar para quem nos acompanha, você que está assistindo pela TV, pelas plataformas digitais, ou que nos prestigia pelas emissoras de rádio. Se você trabalha como CLT, já pensou em abrir um negócio? Pequeno comércio, uma loja virtual, ou até dar expediente com um carro no Uber, ou outro aplicativo aos finais de semana? Muitas pessoas dizem que sim, já pensaram para complementar a renda. E muitas vezes dá tão certo que a pessoa larga o fixo e esse paralelo se torna a remuneração principal. Dávila, eu acho que agora sim, conexão refeita, né? Áudio Dolby Estéreo cristalizado, perfeito para a gente acompanhar a sua reflexão. Dólar encerrando última sexta-feira do ano, R$ 6,19, em um dia em que a inflação foi divulgada acima da meta que foi estipulada pelo governo, pelo Banco Central. Também tivemos a divulgação dos dados de emprego e desemprego e um resultado ruim também para a Bolsa de Valores, retração de 0,6%, Dávila. É isso mesmo, Canhato. Isso mostra o que é um crescimento artificial, um crescimento de um governo que despeja um monte de dinheiro na economia, achando que isso vai fazer a roda da economia girar. Mas só que está girando em falso essa roda, e é isso que a cotação do dólar mostra, uma desconfiança do mercado com o governo e com as perspectivas, em duas áreas. Primeiro, a questão da dívida pública, um governo que não conseguiu apresentar um programa de governo para conter o crescimento da dívida. Então, o que acontece? O investidor está vendo que o brasileiro é um mau pagador que está tomando dinheiro emprestado no cheque especial para continuar pedalando a sua dívida e não está conseguindo gerar superávit para poder pagar o principal da dívida. Então, o que acontece? Como todo mal pagador, vai ter que pagar uma taxa de juro mais alta porque cresce a percepção de risco que esse devedor não será capaz de pagar os seus compromissos. É isso que está impactando dramaticamente o preço do dólar. Segunda coisa, você citou bem a inflação. A inflação vai fechar acima da meta. O Banco Central não conseguiu, mesmo colocando a taxa de juros entre umas mais altas do mundo, a conter o crescimento da inflação brasileira. E o que é o crescimento da inflação brasileira? É o governo jorrando dinheiro na economia, tentando fazer essa roda da economia girar, só que está girando muito acima do potencial de crescimento sustentável da economia. E isso gera inflação. Inflação é aumento, é a expansão da base monetária. E a expansão da base monetária é feita com o governo jogando um monte de recurso na economia. E é isso que está acontecendo. Ao invés de fazer a economia crescer de maneira sustentável, faz essa roda girar em falso, que gera inflação e baixo crescimento. E isso reflete também no que você bem mencionou, o desemprego,
que apesar de ter sido um dos mais baixos, as pessoas continuam abrindo mão do emprego. Por quê? Por causa, como bem mencionou o Beraldo, uma legislação trabalhista que foi modernizada, mas a modernização não é respeitada pela Justiça do Trabalho. Este é o problema, porque a reforma trabalhista foi feita, sim, no governo de Michel Temer, em 2017, trouxe grandes avanços, por exemplo, a flexibilização do trabalho. Trouxe, por exemplo, que o acordado entre empregado e empregador se sobrepõe ao legislado. Tudo isso está lá. Trouxe a questão da legalização do banco de hora extra. Só que todos esses ganhos não são respeitados por parte da Justiça do Trabalho. E isso voltou a aumentar a judicialização. Então, hoje, contratar a pessoa, como bem falou o Beraldo, vai pensar duas vezes. O Brasil chegou a cair pela metade o número de ações trabalhistas logo após a reforma trabalhista. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho seguiu à risca aquilo que foi aprovado no Congresso. Aí o que aconteceu? Caiu para 2,5 milhões de casos na Justiça do Trabalho. Agora voltou para 5 milhões, ou seja, a judicialização está de volta de vento em popa. Isso desencoraja qualquer empregador a empregar pessoas pela economia formal. E, por último, um dado que sempre nos chama a atenção. O Brasil tem hoje 110 milhões de brasileiros na força de trabalho e só 40 milhões têm carteira assinada. Ou seja, a carteira assinada não é um bom negócio, nem para o trabalhador, nem para o empregador. Por isso, se nós voltarmos a aceitar as regras da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, quem sabe nós passaríamos a ter emprego de qualidade e encorajar empreendedores e empregadores a voltar a contratar novamente. Agora, esse cenário, né, Dávila, acaba deflagrando uma emergência que nós teremos em poucos anos, né? Como muitas pessoas não almejam mais a CLT, teremos certamente um problema previdenciário. Agora, como a gente vai resolver isso, não sabemos ainda, mas a gente vai deixar isso para um próximo programa. Tem muitos desafios para o Brasil. Se a gente elencar, nossa, não vai ter folha de sulfite aqui.